Muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui convosco. Eu também acho que esta iniciativa é muito importante porque está na hora de vocês tomarem conhecimento e constatarem porque é que a comunicação social é importante e vocês podem pensar que, bom, este tipo de jornalista é natural que esteja ali a defender a sua profissão. A minha missão nesta qualquer coisa à volta de meia hora de conversa que eu espero ter convosco, antes de depois passarmos um segundo momento de perguntas e de respostas, é mostrar-vos que não, isto não é uma questão dos jornalistas. Aquilo que nós estamos a falar sobre a importância da comunicação social é uma questão de todos nós, é uma questão da nossa sociedade, é uma questão da nossa cidadania e é também uma questão da nossa democracia. Portanto, o propósito desta minha, chamemos-lhe assim, não ia-lhe chamar aula, mas a aula fica uma coisa muito pesada. De aulas vocês têm muitas. Não, esta é a nossa conversa. E para começar, eu invocava um acontecimento que teve lugar, algures, na costa portuguesa, e por volta de 1895, em que ia o rei Dom Carlos. O rei Dom Carlos tinha algumas paixões na terra e outras paixões no mar. Gostava, por exemplo, muito de caça, mas gostava muito de oceanografia. E ele tinha um iate, um barco, preparado para estudar o oceano, chamado Dona Amélia, que era o nome da mulher. E então, num determinado dia, ele andava, portanto, no seu barco, com a sua tripulação, a fazer estudos sobre o oceano e encontrou um pequeno barco de pescadores. E decidiu aproximar-se desse pequeno barco de pescadores e fez-lhe uma pergunta. E a pergunta foi: vocês são de Portugal? Qual foi a resposta dos pescadores? Não, senhor, somos da Póvoa de Varzim. Isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que durante muitos e muitos e muitos séculos, esta ideia que nós temos hoje do que é Portugal, somos todos portugueses, temos todos um destino comum. Se o nosso país está bem, nós estamos bem. Se o nosso país está mal, nós estamos menos bem. Essa é uma ideia muito, muito recente na história. E a criação dessa ideia tem muito a ver com aquilo que foi, enfim, a cultura, a administração pública, o governo, portanto, que está em todos os cantos do país, mas é também uma contribuição e uma construção da comunicação social, nomeadamente da imprensa. Isto, portanto, nós, desde sempre que as comunidades, as pessoas trocam ideias, trocam acontecimentos, agora, durante muitos anos, durante séculos, as comunidades viviam em pequeninos ciclos. Sabiam o que era a Póvoa de Varzim, sabiam o que eram as terras à volta, mas não sabiam o que era, por exemplo, Portugal. Está claro que muitos dos acontecimentos que tinham a ver com a vida do rei, com a vida da corte, com crimes passionais, circulavam de terra para terra, mas a distância era tão grande, o isolamento era tão grande. Nessa altura, para terem uma ideia, antes dos caminhos de ferro, demorava-se 2 dias de barco para se vir de Lisboa até ao Porto. Ou seja, as pessoas de Espinho que estão aqui, para estarem aqui hoje, tinham que ter saído na sexta-feira de suas casas para poderem estar em Lisboa. E tudo isto junto fazia com que houvesse pequenas comunidades. Está claro que o Estado controlava isto tudo, mas as pessoas não tinham ideia do que era a existência de uma comunidade nacional. Entretanto, um século antes deste episódio com o rei Dom Carlos, acontece uma coisa muito importante que vocês já ouviram falar, que é a Revolução Francesa. E isso muda também tudo aquilo que era a nossa maneira de viver em sociedade. Porquê? Porque, entre muitas outras transformações, há uma transformação extraordinária, que é dizer que, não, o poder não depende nem dos nobres, nem dos clérigos, nem dos privilegiados, o poder depende do povo. A partir do momento em que se chega a esta conclusão, que é uma grande revolução, que põe, enfim, milhares de anos da história humana em causa e altera completamente aquilo que são as regras da nossa vivência coletiva, a partir desse momento cria-se uma ideia de opinião pública, ou seja, de consciência nacional. Porquê? A partir do momento em que há democracia, começa a haver partidos. Em que começa a haver partidos, para a democracia se exercer, é preciso haver votos. E as pessoas, como é que sabiam que existia um determinado partido ou como existia um determinado candidato? Há, nesta transformação, um fator absolutamente crucial, que é o desenvolvimento da imprensa. São os primeiros jornais que levam as ideias, as propostas, quer do governo, quer dos partidos da oposição, que o levam ao conhecimento
principalmente no primeiro momento das elites, porque, enfim, no século XIX nem toda a gente podia votar. Para se votar, tinhas que, por exemplo, saber escrever, saber ler e ter um determinado nível de rendimentos. Atualmente nós vivemos numa democracia que é universal, ou seja, todas as pessoas com mais de 18 anos votam, mas nessa altura não era exatamente assim. Mas, de qualquer forma, para que quem vivia, imaginemos, em Bragança, ou em Vila Real, ou em Faro, pudesse saber aquilo que estava, quais eram as propostas dos partidos, dos candidatos dos partidos, para depois começarem a pensar em que candidato ou em que partido deveriam votar, tinham que saber qual era, portanto, o programa, quais eram as propostas desses mesmos partidos ou desses mesmos líderes partidários. E a partir daí, portanto, torna-se necessário haver um instrumento que pusesse em contacto as ideias e as propostas desses líderes com aquilo que era o povo, com aquilo que era a generalidade dos eleitores. A imprensa nasce dessa necessidade. Portanto, começa a fazer uma mediação, daí a palavra mídia. Mediar, fazer a mediação entre aquilo que está no topo e aquilo que está nas bases da sociedade. Portanto, nascem os partidos, nasce cada vez mais esta ideia de que as eleições são acontecimentos importantes que vão ganhando cada vez mais expressão. Nós temos a Primeira República e depois, nessa altura, o poder da imprensa, ao fazer a ponte entre as ideias das elites no Estado e as bases das comunidades, torna-se tão perigosa que, pela primeira vez no nosso país, acontece uma coisa que vocês também já ouviram seguramente falar, que é uma coisa chamada censura. Ou seja, o Estado Novo, que não era um regime democrático, não havia eleições livres, uma das primeiras coisas que se preocupou em fazer era censurar os jornais. Ou seja, permitir apenas que aquilo que os jornais, as notícias ou as reportagens que os jornais veiculavam era aquilo que estava de acordo com as conveniências do poder. Se houvesse qualquer coisa que ameaçasse a imagem do Dr. Salazar, por exemplo, pura e simplesmente havia uns censores nos jornais com um lápis azul que riscavam e diziam assim, não, isto não se pode publicar. Portanto, a partir daí, o que é que acontece? Acontece que as pessoas, de alguma forma, ficavam numa espécie de, eu não digo escuridão total, mas ficavam a viver numa espécie de penumbra. Ou seja, não tinham a certeza, não tinham a ideia rigorosa daquilo que estava a acontecer. Quando situações dessas se verificam, vocês conseguem imaginar o que é que acontece? Uma coisa muito simples. Quem está no poder não vive nesse tipo de segredo e pode fazer todo o tipo de abusos que queira fazer, porque, enfim, fica ali remetido, as pessoas não sabem, por isso nós vamos fazer aquilo que muito bem nos apetecer. Desde reprimir e prender pessoas que pensam diferentes de nós, desde proteger casos de corrupção com os amigos ou de favorecer os amigos, tudo isso começou a acontecer sem que as pessoas tivessem o mínimo conhecimento por causa, precisamente, da censura. Neste período, o poder da imprensa vai crescendo também porque, entretanto, aquilo que eram os jornais impressos, em papel, os velhos jornais, que já vinham do século XIX, começa a haver outros meios de transmissão de informação. A começar pelas rádios, mais tarde pela televisão, e então aí o jornalismo torna-se ainda mais poderoso. Eu não gosto de dizer que o jornalismo é, como muitas vezes se diz, o quarto poder. Nós temos os três poderes, não é? O poder legislativo da Assembleia, o poder executivo e o poder que é o governo, e o poder judicial, que é dos tribunais, e há depois pessoas que dizem assim, depois a estes três poderes temos um outro, que é o quarto poder, que é a imprensa. Eu não concordo nada com essa visão, porque eu acho que a imprensa é contra-poder. Não é um poder por si próprio, mas o nosso dever, enquanto jornalistas, é fazer contrapoder a quem de facto tem o poder, como sejam o governo ou o parlamento, ou até, e também, e por que não, em muitos casos, os próprios tribunais. E é neste desenvolvimento extraordinário do poder que a imprensa, do poder de influência que a imprensa tem, que é necessário, portanto, criar, por um lado, leis que protejam a imprensa, porque, enfim, as pessoas terem acesso à informação para poderem formar a sua própria opinião sobre o país e sobre o mundo. E, ao mesmo tempo, garantir a liberdade de expressão, ou seja, que cada um de nós possa dizer muito bem aquilo que entende de acordo com a sua liberdade de princípios. Isso, portanto, começou a ter também proteção legal. Hoje,
na nossa Constituição, que é a nossa lei fundamental, que diz, portanto, que ordena, portanto, praticamente todo o sistema legislativo nacional, há leis que protegem a imprensa, que dizem, portanto, que protegem o direito de informar e o direito de ser informado. Portanto, isto é para vocês terem ideia que, com esta evolução, com esta transformação, a imprensa tornou-se, de facto, um ator muitíssimo importante na vida das sociedades democráticas. Não digo apenas nas sociedades democráticas, porque, enfim, como vos disse, no salazarismo havia, no Estado Novo, havia jornais, mas eram controlados pelo governo. Por exemplo, durante o tempo do comunismo na União Soviética, havia um jornal chamado, curiosamente, Pravda, que em português quer dizer verdade, enfim, é uma verdade muito conveniente, digamos assim, e, portanto, mas isso não era daquilo que nós estamos aqui a falar, que é o jornalismo livre e independente nas sociedades livres. E a prova de que este poder dentro das sociedades democráticas por parte da imprensa foi crescendo acontece no final dos anos 60 nos Estados Unidos, com um grande caso que resulta de uma investigação jornalística que leva à admissão de um presidente. É o caso concreto enfim, há filmes sobre isso que eu vos recomendo, mas é um caso que vocês seguramente já ouviram falar, chamado Watergate. E o que acontece, assim, muito rapidamente, há um assalto à sede do Partido Democrático, julgava-se que aquilo tinha sido um crime normal, um assaltante qualquer que decidiu atacar, para roubar qualquer coisa à sede do Partido Democrático. Depois os jornalistas começaram a investigar e conseguiram provar que quem tinha tentado esse assalto para obter informações sensíveis tinham sido representantes, portanto, enviados do partido adversário, do Partido Republicano. Ora, o Partido Republicano era o partido do presidente da altura que, quando este escândalo foi revelado, não teve outra solução senão resignar. Portanto, quando o contrapoder tem poder suficiente para derrubar o homem mais poderoso do mundo, portanto, estamos aqui a falar de algo que é muito importante nas nossas vidas. Deixem-me beber um bocadinho de água. Peço desculpa. Muito bem. Em Portugal seguiu, como vocês puderam já ver, o caminho que todos os países democráticos foram seguindo. Nós tivemos um período de grande liberdade de imprensa, foi na Primeira República, depois tivemos a censura do Estado Novo, mas com o 25 de Abril, Portugal, em termos internacionais, a liberdade de imprensa está muito bem situada. Portanto, somos, de facto, uma sociedade livre, onde os jornalistas não têm aquele tipo de constrangimentos que fazem com que muitos dos que têm a mesma profissão que eu, em alguns países mais arriscados, sejam, por exemplo, assassinados. Há, todos os anos, umas dezenas largas de jornalistas que são assassinados porque, enfim, decidem investigar, decidem revelar inconveniências de quem é poderoso, e quem é poderoso, muitas vezes, usa este tipo de vingança para poder silenciar aquilo que é a verdade, aquilo que é o jornalismo. Hoje, com a internet, nós vivemos num momento muito crítico. E vivemos num momento muito crítico porquê? Porque hoje, como nunca, as notícias que o meu jornal publica, que os nossos jornalistas escrevem, foram tão lidas como são hoje. A internet, portanto, a partir do momento em que é gratuito, todas as pessoas podem ir ler, e a quantidade de pessoas que leem a imprensa, nomeadamente o público, é muito maior do que é que já foi em qualquer outro momento do passado. Só que as pessoas habituaram-se, a vossa geração e a geração um pouco mais velha, habituou-se a pensar que a internet é um bem gratuito, portanto, um produto gratuito. Não diga que sou eu, que vergonha. Peço desculpa. E, portanto, o que quer dizer que nós somos muito lidos, temos muita influência, mas
temos um problema com a sustentabilidade do negócio, ou seja, porque havendo menos pessoas a pagar, há menos de receitas para o jornal, há mais dificuldades em pagar salários, etc, etc, etc. Portanto, a crise da internet é um problema muito grave com o qual nos confrontamos. Mas traz um outro problema. E é sobre esse que eu queria que vocês refletissem e tivessem e formassem a vossa própria opinião. Que tem a ver com o seguinte: há 15 anos atrás, quando a internet começou a ser uma coisa muito importante no jornalismo, toda a gente achava que é uma democracia total. Ou seja, aquilo que é a divulgação de informação deixa de estar nas mãos de um grupo de privilegiados, que são os jornalistas, e passa a estar ao alcance de todos nós. Qualquer um de nós pode noticiar aquilo que se passa no seu bairro, que se passa na sua cidade, que se passa no seu país e, portanto, há uma democratização na produção de notícias, na produção de informação e há ainda uma maior democratização no acesso, no consumo dessa mesma informação. Passados estes anos todos, esse otimismo meio romântico está em crise. Ou seja, já não é bem assim. A democratização na produção de informação e no acesso à informação está a criar mais problemas do que vantagens. E não apenas por causa da crise que os jornais e as televisões atualmente têm por causa tudo aquilo da publicidade ter imigrado para os grandes gigantes internacionais que vocês conhecem, tipo o Facebook ou tipo a Google, mas também porque há aqui uma competição que faz com que as pessoas atualmente, em muitos casos, se sintam um bocado perdidas. Porque, enfim, eu li uma notícia no Facebook e li uma notícia completamente diferente, por exemplo, no Jornal de Notícias ou no Diário de Notícias. Onde é que está a verdade? Depois, a juntar a esta questão, que é muito importante, deixou de haver aquilo que era a certificação dos jornais. Ou seja, se vocês lessem uma notícia no Expresso, achavam que ela era verdadeira. Atualmente, isso hoje, as pessoas olham para aquilo que diz o Expresso e têm muitas suspeitas, também porque são, de alguma forma, confrontadas com outro tipo de informação que vem nas redes sociais. E isto faz com que nós andemos aqui um pouco perdidos sobre aquilo que é a verdade, o rigor dos factos, dos acontecimentos, e, pelo contrário, em muitos países, Portugal, felizmente, ainda está um bocadinho imune a essa tragédia, mas países como, por exemplo, os Estados Unidos, ou, por exemplo, o Brasil, estão a ser muito influenciados por uma coisa chamada fake news. Ou seja, são sites que produzem informação falsa, que através de uma coisa que também vocês já ouviram falar, chamada algoritmo, dirigem essa informação para as pessoas que estão mais abertas a consumi-la e, a partir daí, em vez de nós termos uma visão geral da sociedade que tínhamos há uns 20 ou 30 anos atrás, todos nós sabemos quais eram os problemas e podíamos ter sobre eles diferenças de opinião, mas havia pelo menos um conjunto de factos em comum, nós podíamos divergir sobre a sua interpretação, mas reconhecíamos que os factos eram aqueles. Atualmente já não se sabe muito bem quais são os factos, já não sabe muito bem quais são as interpretações que, de facto, estão mais corretas em relação a essa mesma factualidade e faz com que nós andamos aqui um pouco desorientados e sejamos muito mais abertos e muito mais sensíveis a registar e a absorver informações que não são de todo rigorosas. Esse tipo de fenómeno está claramente associado à eleição do senhor presidente dos Estados Unidos, chamado Donald Trump, como está muito associada à eleição do Jair Bolsonaro, que é um líder radical da extrema-direita no Brasil, como está muito associada ao referendo que se fez para a independência da Catalunha, como está muito associada à votação que os ingleses tiveram para sair da União Europeia, o que vocês conhecem como Brexit. Portanto, tudo isto aqui se torna, de um momento para o outro, muito perigoso. E o maior perigo que esta crise de valores que nós vivemos na nossa sociedade, que contamina a imprensa, vem exatamente de onde? Vem do facto... Sr. Presidente, boa tarde. Eu dizia que esta questão vem precisamente do facto de a crise, boa parte da crise que hoje a imprensa está a viver,
é consequência de uma crise daquilo que nós podemos chamar de espaço público, dos valores comuns da nossa sociedade. Se nós, até há alguns anos atrás, tínhamos todos em comum a ideia de que a democracia é importante, que a igualdade de direitos é importante, que o respeito, portanto, que não haver problemas com o racismo, com os direitos das mulheres, enfim, com todas essas questões mais pequenas, coladas, fazem aquilo que é a nossa vida pública, toda essa situação começa a ficar sem haver um ponto de vista que, de alguma forma, nos una. Nós podemos divergir sobre as coisas mais importantes que existem na vida, mas temos que ter, por exemplo, desde o princípio, a ideia de que a opinião dos outros, mesmo quando é diversa das nossas, é tão respeitável como a nossa própria opinião. E esse tipo de consensos, esse tipo de unidade, esse espírito que faz com que todos nós nos sintamos parte de um grupo, parte de uma cidade, parte de um país, parte de uma determinada sociedade, isso está em erosão. Isso está a cair em a intolerância que nós vemos, por exemplo, nas redes sociais. O discurso de ódio com que as pessoas reagem a coisas, por vezes, triviais. A absoluta indisposição de grande parte das pessoas para tentar compreender, para se esforçar por compreender o ponto de vista dos outros, isso é uma questão muito problemática dos nossos tempos, é uma questão muito difícil de resolver nas nossas sociedades e, perante essa dificuldade, os jornais e o jornalismo ainda não encontrou a forma mais apropriada para vencer. Porque se virmos bem aquilo que é um jornal, no sentido clássico do termo, por exemplo, o Público, ou o Expresso, ou o Jornal de Notícias, ou o Diário de Notícias. Aquilo que é um jornal é pegar informações que, de alguma forma, sejam do interesse público, ou seja, toda a gente tem interesse em conhecê-las para formar a sua opinião, para poder sentir-se integrado e saber ler os tempos e a sociedade em que vive. Toda essa forma de apresentar a informação a uma determinada sociedade cria um espírito de comunidade. Estamos todos a falar da mesma coisa, mesmo divergindo. Divergir é saudável em democracia. Mas temos todos, pelo menos, a falar das questões em comum. Com aquilo, com as transformações que está a haver, é muito difícil os jornais poderem, de facto, continuar a alimentar essa mensagem que é transversal a toda a sociedade. Porquê? Porque nós estamos a dar conta que nós estamos a criar dentro daquilo que era a nossa sociedade diferentes tribos. Tribos radicais em relação aos direitos dos animais, tribos radicais em relação aos direitos das minorias, tribos radicais de direita, tribos radicais de esquerda. E, portanto, nós estamos a ver uma sociedade cada vez mais fatiada, cada vez mais despartilhada, mais desconexada e quando aquilo que nós, jornalistas, produzimos é, de alguma forma, um bem público, que é a informação, que tende, pelo contrário, portanto, a dirigir-se para o maior número possível de pessoas. Quando nós temos, enfim, isto acontece-me todos os dias, enquanto diretor do Público, quando nós fazemos notícias de alguma forma, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, sobre as touradas, a polémica das touradas. Nós podemos estar a favor ou podemos estar contra, podemos achar que o Governo tinha razão em descer o IVA, o imposto sobre os espetáculos das touradas, para 6% e podemos estar em completo desacordo. Não há problemas absolutamente nenhum sobre isso. Agora, discordar do outro, das opiniões dos outros, através do insulto, através de uma incapacidade total de querer sequer discutir com o espírito aberto aquilo que nos separa, haver, por outras palavras, tolerância em relação à diversidade de opiniões é algo que é muito preocupante nos nossos tempos e é algo que está, de facto, a colocar o papel dos jornalistas, o papel da imprensa, numa posição bastante delicada. Independentemente da crise que existe em relação
a esse palavrão chamado modelo de negócio, como é que as empresas de comunicação social geram receitas para poder pagar aos seus jornalistas, para poder pagar a eletricidade, a água, as máquinas, essas coisas todas, independentemente desse problema, que é um problema muito sério, há um outro problema que tem a ver com esta fragmentação crescente da sociedade, que faz com que seja cada vez mais difícil produzir informação para o contexto nacional e para um contexto no qual a liberdade de opinião e o respeito por essa coisa ótima que é o pluralismo e a diversidade de opiniões está muito em crise. Portanto, o apelo que eu vos lanço, o apelo que eu aqui vos deixo, aproveitando esta iniciativa muito meritória da Presidência da República, é precisamente terem atenção a esse tipo de muros que nós estamos a criar dentro da nossa sociedade. Este radicalismo que nos faz cavar trincheiras, instalar-nos lá dentro e não querer perceber o que é que está na trincheira do vizinho, de quem pensa diferente de nós, é algo que mata o jornalismo e, pior do que tudo, mata a democracia. Porque se não houver esta possibilidade de nós nos entendermos discordando, não há democracia, não há liberdade de expressão e não há, enfim, esta riqueza extraordinária que nos é dado por esta maneira de governar, que é a possibilidade de cada um de nós pensar de acordo com aquilo que são os seus valores, de escolher a vida que acha que é mais importante, que é mais ajustada às suas necessidades e aos seus desejos, e também de poder escolher quem é que, nas diferentes instâncias da administração pública e do poder político, quem é que melhor nos representa. Portanto, toda essa conquista que tem séculos pode ficar em causa e é a hora de todos vós começarem a perceber porque é que os jornais são importantes, porque é que devem ler jornais, porque é que é vosso dever saber discutir se o governo, ter uma opinião, se concordam com o que o governo ou o seu presidente, se concordam com aquilo que o seu presidente está a fazer ou se não concordam. Para isso precisam de ter informação. A informação credível que vos é acessível atualmente é pelos jornais e pelos jornalistas, não porque nós sejamos pessoas absolutamente iluminadas. Não, nós temos que cumprir uma lei, nós temos que cumprir um código deontológico e se nós somos responsabilizados civil e criminalmente por eventuais erros intencionais, evidentemente, que nós possamos cometer, ao contrário das informações que circulam aí via sites que nascem todos os dias, via redes sociais em que alguém se lembra de criar um facto alternativo ou uma mentira para fazer divulgar. Portanto, em relação à credibilidade e à factualidade da informação, apesar de tudo, e digo apesar de tudo porque eu sou muito crítico em relação a muitas coisas que se fazem na imprensa, incluindo muitas coisas que se fazem no meu jornal, não é que nós tenhamos uma atitude crítica perante a imprensa. Não, nós temos de ser sempre vigilantes e críticos porque, mesmo sendo o contrapoder, não deixa de ser um poder e é necessário que todos nós estejamos vigilantes. Mas em comparação com a outra informação que nos chega por fontes, muitas vezes não certificadas, não tenham dúvidas que, apesar de tudo, esse tipo de exigência e de enquadramento legal faz com que a informação vinda dos mídia, da comunicação social, chamemos assim, tradicional, é muito mais verificada, é muito mais garantida e muito mais sustentada na factualidade dos acontecimentos. Portanto, é um pouco também a vossa hora. Eu acho que eu costumo ter, sempre que nós falamos do conflito de gerações, eu costumo ter sempre uma palavra muito elogiosa sobre as novas gerações, até porque, enfim, eu tenho uma filha com 15 anos e outra com 19 e, portanto, conheço bastante bem a geração delas. Eu acho que a vossa geração é muito melhor do que a minha, tem, no entanto, um defeito, tem, no entanto, uma característica que é menos boa do que a minha geração. Eu, quando andava na faculdade, nós, de facto, empenhávamos-nos em saber o que é que estava a acontecer no país. Saber o que é que o governo estava a fazer. Saber o que é que estava a acontecer na Europa. Saber como é que estava a economia, como é que estava a política. Porque é que havia esta lei e não aquela. Porque é que se fazia esta opção e não aquela outra.
E eu acho que, na vossa geração, esse tipo de questões estão mais, de alguma forma, subvalorizadas em relação àquilo que deviam estar. Isto não é uma questão dos políticos, nem é uma questão dos jornalistas. Isto é uma questão que tem a ver com a vossa vida, tem a ver com a vossa sociedade e, fundamentalmente, tem a ver com o vosso país e com o país que vocês querem criar para o futuro.